Sim, ó. Vou ter que gravar de novo. Vai, agora tá dando, pode ir. Então, o nosso trabalho, meu e da Bela, é tipologia habitacional Minha Casa Minha Vida. Aí a gente só separou um sumário, para ficar mais fácil. Aqui a gente falou um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto criado em 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto trabalha com a produção de unidades prontas e repetitivas por meio de subsídio e financiamento com habitação coletiva. Existem dois ramos desse programa, que é o ramo do Minha Casa Minha Vida Entidades, que tem a terra como direito, e o ramo mais tradicional, que tem a terra como propriedade. O papel do arquiteto nessa tipologia é projetar em conjunto com a construtora e projetar a edificação junto com a construtora. O projeto que a gente escolheu fica no bairro Frei Leopoldo, que está na região norte de Belo Horizonte, próximo à Avenida Cristiano Machado. E ele fica localizado na bacia do Ribeirão Isidoro, próximo ao córrego Terra Vermelha ou Joaquim Clemente. No mapa ali está marcado em vermelho o bairro. Aí aqui são algumas imagens do edifício. É um edifício simples comparado aos outros do Minha Casa Minha Vida, com apenas um bloco. Então, agora já falar um pouco das políticas habitacionais, mas como história, né, a política habitacional é importante ressaltar que ela é a luta pela conquista do direito das famílias ter um local onde se construir. Isso é um fato muito importante na história. Aí alguns fatos históricos, assim, em 1930, na era Vargas, o crescimento, né, e teve a urbanização da cidade com diferentes medidas para o desenvolvimento industrial. Em 1946, a gente tem a fundação da Casa Popular, com a finalidade de centralizar a política de habitação durante o governo do presidente Dutra. Em 1950, tem início as IAPIs, que eram produção de conjuntos habitacionais em massa, com financiamento como forma de investimento. Em 1960, a gente tem uma reforma urbana no Brasil, com uma defesa mais sistemática dos movimentos sociais. Isso foi no governo do João Goulart. Em 1980, a redemocratização dos movimentos sociais, eles voltam para o espaço de destaque. A gente tem em vigor a Constituição Federal de 1988, que imprime as políticas sociais em caráter universalista. E a gente começa a tratar mais, a partir daí, a questão habitacional, em foco, em 2003, no governo Lula, com a criação do Ministério das Cidades. Nessa criação, o papel do Ministério das Cidades, o papel principal dele, é justamente essa política nacional de habitação, do ano 2005. E aí ela surge com a intenção de diminuir esse déficit de pessoas morando, pessoas sem moradia. E aí, em 2009, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele foi criado em 2009 pelo Lula. Ele surgiu, como eu falei, já a resposta ao alto déficit habitacional do Brasil. Com o intuito de proporcionar às famílias de baixa renda a realização de ter a própria casa. O Minha Casa Minha Vida, ele é dividido em faixas de renda mensal da pessoa, então o mínimo é 1.800, e a faixa 3, que é 9.000, e o subsídio do governo. Então, igual na faixa 1, o subsídio é de 90% do valor do imóvel. E a faixa 3 não tem subsídio. Ele não atende esse grupo. Ali, no tempo do próprio Minha Casa e Minha Vida, em 2009, a criação do programa, né? Em 2014, a gente já tem 80% dos contratos fechados atendendo a faixa 1, que são, né, o salário de 1.800. Em 2019, já é concentrado na faixa 2, com 1,6 milhões de unidades, devido ao foco comercial, que a Bela já falou também. E aí, em 2021, o programa, na verdade, ele acaba e inicia com outro nome, que agora é Casa Verde e Amarela, no governo do Bolsonaro. Agora, sobre o bairro em si do Frei Leopoldo. A gente não conseguiu achar informações sobre o bairro específico, então a gente estudou a região, que é a região de Venda Nova. Então, a região de Venda Nova tem origem no século XVIII, a partir das paradas dos caixeiros viajantes. E aí eles paravam lá, porque lá era uma atuação da elite rural. E aí, com o tempo, essa cidade de fazendas, assim, foi crescendo.
A região pediu até a construção de uma capela, e aí eles eram conhecidos como Santo Antônio dos Clementes. Aí o comércio aumentou também, e aí até o nome mesmo era de um comércio que tinha aberto, que era uma nova venda, e aí ficou com o nome de Nova Venda, que era uma venda que ficou importante na região. E aí o crescimento da região foi principalmente por causa da Avenida do Contorno, a Avenida Antônio Carlos, a construção do conjunto e a API e as 1.000 obras que tiveram depois no Complexo da Pampulha, todos impulsionaram e criaram mais vias para esse caminho. E com a expansão da periferia dos anos 60, a gente sabe que as pessoas foram expulsas dos maiores centros e foram justamente deixadas para morar nos bairros mais distantes. Esse bairro acabou também sendo impulsionado. Aí a gente criou umas relações sociais da produção, aqui explicando como funciona o centro. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele é baseado na parceria governo e construtora, para proporcionar. Fora disso, aí entra as pessoas que trabalham na obra, que são os engenheiros, arquitetos e os pedreiros. E por fora disso ainda, a gente tem as lideranças locais, os futuros moradores e a população, que é quem é atendido pelo Minha Casa Minha Vida. Os pedreiros, a gente é de destaque aqui que eles acabam sendo prejudicados, porque eles têm um trabalho muitas vezes sem carteira assinada, para construir uma moradia para outras pessoas, sendo que muitas vezes nem eles mesmos têm. A gente vai falar um pouco sobre a inserção urbana do projeto que a gente escolheu e o direito à cidade. O terreno fica próximo a alguns estabelecimentos de direito básico, como educação, saúde e lazer, mas muitas vezes eles são sem qualidade, ou então ficam meio fora de mão, dependendo de onde a pessoa trabalha, etc. Mesmo com essa proximidade, a localização do empreendimento não é muito boa, porque está longe do centro de BH, em um bairro pouco conhecido, que consequentemente faz ser um bairro que é meio deixado de lado nas políticas públicas. Aqui a gente mostrou algumas localizações. Esse primeiro mapa é da educação marcado aí no mapa de rosa, sendo que o mais próximo deles é uma creche que está a 1,74 metros de distância. O terreno está marcado em roxo no mapa. Em azul, a gente marcou esporte e lazer, que tem poucos locais e que são levemente mais distantes, né? Não fica bem ali pertinho, que são academias a céu aberto e um campo de futebol. Saúde, tem uma academia a céu aberto, uma academia da cidade perto do terreno, e 2 centros de saúde, e tem um centro de saúde mais distante, próximo ao campo de futebol. Está marcado no mapa em laranja. E transporte, os 2 pontos de transporte mais próximos do endereço estão a 1,03 metros e 1,1 metro. Não há metrô nem estação de ônibus nas proximidades. O supermercado, eles têm 3 principais supermercados próximos. O primeiro, que é o mais perto, é considerado o pior da região, que tem um atendimento precário e o valor mais elevado. O 2 é um supermercado de bairro, como eles chamam. E se assemelha mais a uma mercearia e tem um bom valor. E o 3, que é considerado o melhor da região, com produtos de boa qualidade e preços acessíveis. E tem 3 centros religiosos perto do endereço. Aqui a gente está mostrando a implantação da tipologia habitacional, que fica próxima a uma área de cemitério, que é um local pouco visado pelo mercado imobiliário, o que eu já tinha comentado, que é um local onde que não é muito bom em relação a isso. E além disso, ali na placa a gente vê que tem, por ser essa área de cemitério, tem uma preocupação com acúmulo de lixo e dengue. Então isso só piora ainda mais nessa questão do mercado. O terreno do empreendimento tem 800 metros quadrados, mais ou menos, sendo uma construção de pequeno porte se comparado a outras do programa, como eu já tinha falado, porque só tem um bloco. É um terreno plano, de fácil acessibilidade e não tem grande trabalho paisagístico. Tem um canteiro frontal, mas não tem grandes plantações diferenciadas. A única área de lazer do prédio é de uso apenas do último andar, que é na cobertura. E o empreendimento em si tem uma qualidade aceitável, mas
precisa de melhorias, como a área de lazer comum, melhoria no conforto térmico e tal. Aqui a gente mostra o sol e o vento dominante. O terreno na parte da tarde, ele acaba que pega um pouco de sol ali na frente dele. E como ele fica ao contrário de onde o vento está indo, isso acaba causando um pouco de desconforto térmico para os apartamentos desse lado da frente do empreendimento. Aí aqui fala aquilo que eu tinha comentado já, que tem apenas um bloco com 4 andares, então é um empreendimento pequeno. Cada andar tem 4 apartamentos e tem esse canteiro frontal. Não tem garagem no empreendimento e é uma rua estreita, o que dificulta de estacionar, o que é um ponto negativo. Não tem reformas caracterizantes visíveis e a necessidade de maior conforto ambiental, mas eles alegaram que para chegar nesse conforto demandaria muito dinheiro, o que eles não têm no momento. O edifício foi construído à alvenaria convencional, que é de fácil manutenção e reforma, porque a estrutura está fundamentada só nos pilares e nas vigas, então as paredes são mais como separação de ambiente mesmo. Então essas mudanças são fáceis de serem feitas até. Essa é uma tipologia que a gente viu que existem alguns problemas sobre isso, porque ela é sempre um local muito longe do centro. E esse local longe do centro acaba sendo um problema de demanda de oferta de emprego. O caminho é muito longo, é onde normalmente as pessoas trabalham, então fica longe da vida da pessoa, de fato. Por isso, alguns até chegam a perder o emprego. Então, o que acontece muito nessa tipologia é, dentro dos próprios habitações, eles criam novos apartamentos, às vezes umas vendas, ou eles trabalham lá dentro sendo faxineira ou com algum trabalho de obra doméstica. Eles também usam espaços grandes como área de lazer, porque eles também estão longe das áreas de lazeres. Ou então as costureiras, que eram costureiras talvez no centro, e não conseguem mais fazer isso lá, estão dentro da própria Casa Minha Vida. E aí, pode passar. Aí a gente deu uma proposta de melhoria para essa tipologia. A gente viu que tem uma área verde ali bem ampla até na fachada frontal, que pode ser muito aproveitada. Ela está só como uma grama baixa, mas que ela podia muito bem ser usado para jardim, uma horta coletiva do próprio pessoal dos apartamentos usarem, porque é um espaço muito amplo. Ou então ele podia ser usado ainda que como uma horta que fosse de lazer, assim, para a pessoa cuidar, ter algo orgânico, talvez, para comer. E essa aqui é a nossa proposta. É isso. Obrigada.